Antes de começar a palavra, antes do Gabriel passar também, eu quero explicar para os irmãos que eu trouxe algumas imagens assustadoras. Imagens que vão te amedrontar. E eu trouxe de propósito, que é para chocar a igreja mesmo. Vou até pedir para ele apagar essas luzes aqui da frente, que eu quero que você fique com medo ao ver essas imagens. Coloca aí para mim, Gabriel. Meu Deus, eu fiquei todo arrepiado. Ficou com medo, irmão? Próxima imagem, Gabriel. Misericórdia, Senhor, da minha vida. Quem ficou com medo? Que aí eu paro, não posso a próxima. Ainda? Ninguém com medo ainda? Coloca a última imagem, Gabriel. Meu Deus do céu. Não te assustou não, meu irmão? Essas imagens não te assustam de maneira nenhuma? Então tá bom. Vamos ficar de pé. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis 7:16 e também em Lucas 17:26. Primeiro Gênesis. Apenas 2 versículos, um no Antigo e um no Novo Testamento. Gênesis 7:16, todos encontraram? Amém? Vamos ler juntos. Eram macho e fêmea, todos juntos. Eram macho, fêmea, os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. E o Senhor fechou a porta após ele. Essa última frase novamente. E o Senhor... Lucas 17:26. Vamos para o Novo Testamento agora. Todos juntos? Assim como foi, será também nos dias do Filho do Homem. Vamos fechar nossos olhos. Senhor, fala conosco através da meditação na sua palavra. Que seu Espírito Santo revele a nós a mensagem que o Senhor tem essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos falar, pode sentar. Assim como Ulisses Júnior, também peço perdão pela minha voz, que ela está tentando se recuperar do retiro. Nós vamos falar de parábolas sobre portas. Como essa é uma pregação de retiro, ela não vai seguir o formato tradicional, não. Nós vamos contar aqui 4 histórias diferentes e 4 parábolas que terminam com a imagem de uma porta. A primeira parábola, Jesus, na verdade, transformou em parábola um momento da história, um fato que realmente aconteceu. A história de Noé é a primeira que nós vamos tratar aqui hoje. A história de Noé é verídica, realmente aconteceu em determinado momento da história, mas Jesus aqui em Lucas, ele transforma essa história em parábola. Ele fala, olhe para o que aconteceu nos dias de Noé, assim também vai acontecer nos dias da vinda do Filho do Homem. E essa história de Noé, tentando aplicar os dias de hoje, preste atenção e tente fazer essas ligações, fala sobre uma geração perdida e uma sociedade que estava corrompida. E no meio dessa geração, dessa sociedade, um homem, Noé, achou graça diante do Senhor. A Bíblia diz que ele era justo, que ele era íntegro, que ele andava com Deus. E quais eram as características que o destacavam? Ele vivia em obediência e pregava o arrependimento. A vida de obediência, Deus mandou ele construir uma arca e ele passou aproximadamente 100 anos construindo essa arca junto com sua família. Ele viveu, permaneceu obedecendo a Deus e ao mesmo tempo ele pregava o arrependimento. 2 Pedro 2,5 chama Noé de pregador da justiça. Revela para nós que ele pregava o arrependimento. Como é um homem que anda com Deus? Um homem que acha graça diante do Senhor, uma mulher que acha graça diante do Senhor? Vida de obediência e ao mesmo tempo a pregação do arrependimento, a pregação do Evangelho. Sua família se uniu a ele. E nessa família que se uniu a ele, os filhos, a esposa, as noras, eles representam aqueles que acreditam na mensagem, que acreditam na pregação, que passam a fazer parte da família. As noras de Noé acreditaram, passaram a fazer parte. A esposa de Noé podia ter feito como a esposa de Ló, abandonado ele e chamado ele de louco. Ela acreditou na mensagem, ela passou a fazer parte. Então a família de Noé está representando os filhos de Deus, que acreditam na mensagem e entram para a arca junto com ele. Mas ninguém além dessas pessoas deu ouvidos a Noé.
eles estavam ocupados, estavam entretidos, distraídos com a vida deles e não se deram conta do perigo que estavam correndo. E o Senhor, em Gênesis 7:1, diz uma frase a Noé: entre na arca, você e sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. Quando Jesus trata essa história como parábola, ele está dizendo que cada um de nós também vai ouvir da parte de Deus essa mesma frase: entre na arca, eu te considero justo diante de mim no meio dessa geração. E essa justiça está tratando da justiça do próprio Filho dele, Jesus, que é imputada a nós. Jesus vai dizer para a gente: eu vejo a justiça do meu Filho em você, pode entrar na arca, assim como Noé ouviu da parte de Deus. E o que acontece? Noé entra com sua família, e leiam comigo o que está escrito em amarelo. Noé entra com sua família e Deus fecha a porta. A história termina com a porta fechada. Mas quem é que fecha a porta? E quando isso acontece, o céu fica pesado, fica escuro, uma tempestade começa a se formar, prestes a desabar o juízo de Deus. A Bíblia relata que não havia chovido sobre a terra. Desde o Éden, desde a criação até os dias de Noé, nenhuma pessoa tinha visto uma chuva cair do céu. A água cair do céu para eles era loucura, era absurdo. E quando Noé pregava o arrependimento, era loucura e era absurdo. Como a Rebeca citou no retiro, nós pregamos aí sobre o evangelho dos loucos. Vai chegar um homem no cavalo branco, vai resgatar o seu povo. Então, muitos acreditam que a mensagem do evangelho ainda é loucura, como o povo dos dias de Noé. Chover, cair água do céu, era loucura, era ridículo. E o povo, quando a porta fechou, as nuvens começaram a formar tempestade e a água começou a cair. Aí sim o povo percebeu o erro que tinha cometido. Mas nesse momento já era tarde demais. Porque, repitam comigo, a porta já estava fechada. Então, quando o povo acreditou, a porta já estava fechada. Apenas 8 pessoas entraram na arca, meus irmãos, de toda uma cidade. São poucos os que serão salvos. São poucos os remanescentes. Romanos 9:27 fala: ainda que os números dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Poucas pessoas serão salvas. E essa parábola de Noé, que Jesus transformou em parábola, está falando de uma geração que teve 100 anos de graça e 100 anos de oportunidade antes que viesse o juízo da parte de Deus. Jesus subiu aos céus há mais de 2000 anos. Esse mundo, essa sociedade, essa geração está há mais de 2000 anos desfrutando de graça e oportunidade antes que venha o juízo de Deus. Mas assim como nos dias de Noé, muitos rejeitam, muitos não acreditam, muitos ignoram essa verdade. Deus contou com a obediência e com a fé de Noé, meus irmãos. Mas para aquelas pessoas que não eram da família dele, o tempo havia acabado. O momento havia passado. Depois que a porta se fecha, ninguém mais consegue reverter a situação. Depois que o juízo começa, não tem mais jeito. Quando chegou a hora do julgamento, aqueles que estavam do lado de fora e viram a porta fechada não tinham mais chance. Por isso que eu coloquei a imagem de portas fechadas no início dessa mensagem. A imagem de portas fechadas não te assusta? Ela deveria assustar. Não adianta se arrepender quando a condenação já estiver acontecendo. O povo acreditou na mensagem de Noé tarde demais. A condenação já estava acontecendo, o juízo já havia caído sobre eles. E quando chegar o tempo do acerto de contas, é isso que a história de Noé nos ensina. E Jesus transformou em parábola, porque era uma história conhecida. Ele olhou para aqueles que conheciam a história e falou: como aconteceu nos dias de Noé, vai acontecer na minha volta. Quando chegar o tempo do acerto de contas, todos vão estar vivendo suas vidas tranquilamente, sendo que uma grande parte vai estar ignorando a realidade do que está por vir. Vamos ler juntos, até enquanto eu bebo água que eu estou sem voz? 38 e 39 de Mateus 24. Vocês, por favor. Não perceberam? Assim será também a vinda do Filho do Homem. Muitos estarão vivendo suas vidas normais e tranquilamente.
não estarão prestando atenção, estarão ignorando a realidade da eternidade, ignorando a realidade de que um dia essas pessoas podem morrer, de que qualquer dia pode ser o seu último e que Jesus vai voltar. E assim como aconteceu nos dias de Noé, vai acontecer também na vinda do Filho do Homem. A porta vai fechar, meus irmãos. E não adianta acreditar na mensagem quando a porta já estiver fechada. A fé que Deus pede de cada um de nós, ela envolve crer no seu aviso de julgamento, mas não apenas crer. Essa crença, essa fé precisa nos fazer mudar de vida, mudar de atitude, mudar de posicionamento, enquanto o julgamento não chega. Crer no aviso de julgamento, mas crer na intenção de mudar de vida enquanto esse julgamento não chega. As nossas atitudes têm consequências. Nós precisamos correr em direção a Deus e correr em direção a uma vida de santidade. Então a primeira parábola da noite, que fala de Noé, tem uma lição para a gente. Vamos ler juntos? Estejamos à porta. Quem está na arca aí, diga amém. Fala para o seu vizinho, não saia da arca. Em breve a porta vai se fechar. Quem é que fecha a porta? É o próprio Deus que fecha a porta. Aqueles que estarão dentro da arca estarão seguros e estarão salvos. Quando a porta se fechar, meu irmão, essa pergunta eu vou fazer em todas as parábolas. Quando a porta se fechar, você quer estar do lado de dentro ou do lado de fora? Próxima parábola está em Mateus 25, 1 a 13. Por causa do nosso tempo, eu não vou ler, mas você vai abrir a Bíblia e acompanhar enquanto eu faço a exposição desse trecho. Deixe sua Bíblia aberta em Mateus 25, de 1 a 13, a parábola das 10 virgens. Essa parábola conta de uma tradição antiga judaica que o noivo se afastava para preparar a casa, para preparar onde iam morar. Depois de um tempo que já tinha preparado casa, já tinha preparado a vida toda que ele ia viver depois de casado, ele retornava para buscar sua noiva. E as 10 virgens, que representam as madrinhas de casamento, iam ao encontro desse noivo para iluminar o caminho dele até a festa de casamento. E a história conta aí sobre virgens prudentes e virgens imprudentes. Virgens prudentes levaram azeite como combustível das lamparinas de sobra, e as imprudentes não levaram. Quando o noivo chegou, a história narra que as virgens prudentes estavam com suas lamparinas acesas, e as virgens imprudentes, porque tinham azeite a mais, e as virgens imprudentes estavam com as lamparinas apagadas. As 5 virgens sábias acompanharam o noivo até a festa de casamento, apontaram o caminho até a festa, iluminaram o caminho do noivo e entraram com ele para a festa. Depois as 5 virgens imprudentes retornaram, bateram na porta, mas a porta já estava... O noivo abriu a porta, o noivo que representa Jesus abriu a porta, elas pediram, deixa a gente entrar, e Jesus falou uma sentença muito grave no versículo 13. Leiam para mim, meus irmãos, o que Jesus responde no versículo 13? Então está no 12. Em verdade, não vos conheço. Quem quer ouvir isso da parte de Jesus? Eu não conheço vocês. Eu não tenho relacionamento nenhum com vocês. Eu não tenho compromisso nenhum com vocês. Foi isso que as 5 virgens representadas nessa parábola escutaram. E eu não estou lendo a história inteira por causa do tempo que a gente tem, mas acompanhem na Bíblia de vocês enquanto eu falo. Essa parábola está falando da importância de nos mantermos vigilantes e de estarmos preparados para a sua volta. Apenas 5 virgens estavam prontas, preparadas e foram prudentes, foram vigilantes, foram precavidas. O noivo representa Jesus. 10 virgens representam quem está à espera de Jesus. Meus irmãos, aqui, entre nós, nesse culto de hoje, quem está à espera de Jesus, diga amém. Mas a Bíblia também está relatando que entre nosso grupo, tem alguns que são prudentes e tem alguns que são imprudentes. Todas estavam esperando a volta de Jesus. Todas eram virgens. Todas tinham suas lamparinas e estavam esperando pelo noivo.
Mas as prudentes eram aquelas que viviam preparadas de verdade. Quanto às imprudentes, elas não mudaram de vida, não persistiram e não perseveraram no processo de santificação. A lição que essa história tem para a gente fala da importância da necessidade e a necessidade de se manter prudente e fiel até o fim. A hora do noivo voltar ninguém sabia. E elas demonstraram, as 5 virgens prudentes, demonstraram sabedoria ao se certificarem de que estão prontas para a chegada do noivo, seja qual for o momento que ele venha. Não adianta estar à espera do noivo. Nós precisamos estar prontos para a chegada dele a qualquer momento. Essa parábola também fala sobre as virgens que estavam preparadas. E o que é estar preparado? 2 Pedro 3 está no slide, vai ajudar a gente a entender o que é estar preparado. Visto que tudo será desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Santidade tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Piedade tem a ver com o nosso relacionamento com pessoas. Então, santidade, piedade e espera. Assim, deve ser aqueles que estão preparados para a volta de Cristo. Não apenas esperando, mas preparados para que Ele volte a qualquer momento. Vida santa e piedosa, esperando o dia de Deus. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo. Os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com sua promessa, nós esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Se você olhasse para as 10 virgens, com suas vestimentas de casamento, lamparinas em mãos, você saberia diferenciar quais eram as prudentes e as imprudentes? O que revelou quem era prudente e imprudente? A quantidade de azeite dentro da botija, dentro da lamparina. Mas alguém consegue ver a quantidade de azeite dentro da lamparina do outro? Só Deus sabe quem está com a lamparina, com a botija cheia de azeite e quem não está. Aparentemente, todo mundo aqui está aguardando a volta de Jesus. Mas os prudentes estão com a lamparina cheia. E os imprudentes estão com a lamparina vazia. Só Deus sabe quem são esses. Era impossível separá-las nesse momento. E também a parábola fala que o noivo estava demorando. Todas elas dormiram. E elas dormem nessa história, nessa parábola, para representar que a chegada, a volta do noivo, pode demorar aos nossos olhos, na nossa interpretação. Então, esse sono das 10 virgens representa a demora da volta do noivo. Muitos de nós pedimos, Jesus, volta logo, está demorando demais. Tá, desde que subiu aos céus prometendo que ia voltar, já passaram mais de 2000 anos, está demorando demais. E as virgens, ao pegarem no sono, estão representando essa demora do noivo. Elas não foram pegas de surpresa quando o noivo chegou. Elas tinham trazido seu óleo. Mas as virgens imprudentes foram surpreendidas em sua insensatez. Poderiam ter preparado o óleo antes da chegada do noivo, mas deixaram o tempo de se esgotar. Além disso, para ver como elas confiavam em si mesmas, elas bateram na porta e tentaram, por seus méritos próprios, garantir a entrada da festa, por seu próprio esforço. Bateram na porta e pediram para entrar, mas a porta estava fechada. E o noivo, que é Jesus, disse, eu não conheço vocês. A vigilância prudente é aquela que nos prepara para uma longa espera. Todas elas estavam esperando, mas existem aqueles que esperam algo que pode acontecer em algum momento, em determinado momento. Espera algo que sabe que vai acontecer, mas está esperando meio assim, sem estar muito preocupado. E existem aqueles que esperam a todo momento. Essas são as virgens prudentes. A todo momento estavam esperando. Enquanto as virgens imprudentes também estavam esperando. Mas estavam esperando algo que poderia acontecer a qualquer momento, a qualquer hora. Mesmo, meus irmãos, que pareça demorar, diga para o seu vizinho, esteja pronto. Permaneçam fiéis. A demora, esse tempo, até a segunda volta de Cristo, é o que separa os prudentes dos loucos. É o que separa os sábios dos tolos. Todas as igrejas abrangem pessoas prudentes e imprudentes, como essa parábola conta. Tanto as virgens
podem ser representadas dentro de uma igreja entre aqueles que estão realmente preparados e aqueles que estão apenas aparentemente preparados. E esse trecho diz que o noivo volta a que horas? Que horas o noivo volta? Meia-noite. Meia-noite é o horário, do mesmo jeito que meio-dia é a hora mais forte do sol, a meia-noite é o horário das mais profundas trevas, das mais densas trevas. O horário de maior escuridão é meia-noite. A Bíblia diz que o noivo vai voltar à meia-noite. Quando a sociedade estiver afundada em trevas e escuridão, no seu momento mais escuro, o noivo vai voltar. Mas é também na hora mais escura que as lamparinas dos fiéis se destacam e se revelam. A luz acesa dos fiéis iluminam qualquer noite escura. Então, a segunda parábola sobre as 10 virgens também termina com uma porta fechada. 5 virgens dentro de casa, dentro da festa, das bodas. 5 virgens do lado de fora. Pergunta ao seu irmão, quando a porta se fechar, você quer estar do lado de dentro ou do lado de fora? Vigiar, meus irmãos, é estar preparado para a volta dele a todo tempo. Não confunda estar preparado com estar esperando. Todas estavam esperando, apenas 5 estavam preparadas. A segunda parábola nos ensina, vamos ler junto. A negligência na vigilância. Esteja preparado para uma longa espera. A gente não sabe qual dia que vai acontecer. Terceira parábola, e essa é a última parábola que termina com uma porta fechada. O grande banquete está lá em Mateus 22, 1 a 14. Também é contado em Lucas 14, 15 a 24, mas acompanha aí na versão de Mateus, capítulo 22, 1 a 14. Ele fala de um rei que preparou um grande banquete no palácio e enviou servos ao reino para que convidasse essas pessoas para o banquete. Muitos rejeitaram o convite, muitos recusaram o convite, fizeram pouco caso do convite do rei. Os lugares à mesa já estavam preparados e o rei mandou que voltassem e que chamassem outros convidados, e esses sim vieram e fizeram parte da festa do grande banquete. O grande banquete dessa parábola representa o nosso momento que nós vamos tomar e participar da Santa Ceia junto com Deus Pai, junto com Jesus Cristo no céu, na eternidade. É o momento da Santa Ceia no reino dos céus. É uma parábola sobre o amor de Deus e sobre a rejeição do homem a Ele. O rei preparou tudo, meus irmãos. A festa estava pronta, mas o rei, que era o anfitrião dessa festa, foi desprezado pelos primeiros convidados. Muitos recusaram o convite do rei, mas o anfitrião, ele não ia cancelar a festa. O anfitrião não vai cancelar a festa porque alguns recusaram e rejeitaram o seu convite. A graça do rei, o convite, se estendeu também a outros. Os lugares à mesa estão reservados. Aqueles que não aceitarem o convite vão perder o seu lugar na mesa para outros. Essa parábola fala de um servo que saiu a convidar pessoas para o banquete. Esse banquete representa o reino de Deus, o paraíso, a eternidade. O convite é para entrar no reino e fazer parte, assumir o seu lugar à mesa. É o nosso momento esperado, nós vamos sentar à mesa e cear junto com o nosso Pai. Jesus pagou o preço por um salão cheio de convidados, cheio de pessoas no seu banquete. E Ele quer que a gente aproveite seu sacrifício e a sua grande generosidade e aceite o seu convite de estar lá. Algumas dessas pessoas desprezaram de tal forma que não apenas recusaram, como também machucaram e mataram os servos que emitiram o convite. Nós somos servos, anunciadores do Evangelho, nós anunciamos as boas novas, nós estamos propagando o reino de Deus, fazendo esse convite. E muitos entre nós, já foi relatado na Bíblia, os apóstolos, os discípulos, foram perseguidos, torturados, machucados. Muitos dos nossos irmãos hoje em dia também perseguidos, machucados, torturados e mortos inclusive apenas por anunciarem a boa nova, as boas novas, apenas por falarem desses convites, como a parábola narra. Alguns desprezaram de tal forma que machucaram inclusive os servos. E também fala sobre um convidado que estava com as vestes inapropriadas. Ele foi convidado
mas acabou entrando na festa com as vestes inapropriadas. Ele entrou na festa, no banquete, repita comigo, com suas próprias vestes. E aqueles que entram com suas próprias vestes, eles não permanecem. Esse homem que é narrado aí nesse trecho, ele é expulso da festa. E na hora que ele é expulso, a Bíblia narra, o rei manda, lança ele fora do palácio, porque lá está acontecendo trevas, choro e ranger de dentes. Meus irmãos, a porta do palácio foi fechada para o banquete. Do lado de dentro, uma grande festa, uma grande celebração. Pessoas assentadas à mesa do rei, celebrando e compartilhando da refeição com ele, com Deus Pai, com Jesus. E do lado de fora do palácio, fogo, morte, destruição, trevas, choro e ranger de dentes. Nós já entendemos o que esse palácio representa. Quando a porta do palácio se fechar, meu irmão, você quer estar do lado de dentro ou do lado de fora? É disso que a parábola está tratando. O céu está fazendo um convite generoso e irrecusável. E o convite é comunhão eterna com o rei. Para os convidados indignos que recusaram, a porta estava fechada. Aquela festa não era o lugar deles. O desprezo deles serviu para mostrar quem eles realmente eram e qual a consideração que eles tinham pelo anfitrião. E a nova lista de convidados foi preenchida por pessoas marginalizadas, humildes, as que não mereciam. A Bíblia vai falar coxos, cegos, paralíticos, pobres. E essas pessoas estão representando quem? Estão representando nós mesmos. Aqueles que não merecem, os deficientes, aqueles que não são dignos de estar na presença do rei, participar de um banquete. Esses são os que preenchem a lista de convidados. Mateus 5,3 diz que os humildes herdarão o reino. Lucas 14,11 está dizendo, os que se humilham serão exaltados. Lucas 14,33, felizes que participarão do banquete de Deus são aqueles que renunciaram tudo que possuíam para serem discípulos. Os primeiros convidados recusaram o convite e essa recusa envolveu algumas desculpas. Falaram de bens materiais, trabalho e negócios, família e casamento. Foram as desculpas usadas por esses homens, essas pessoas, para recusarem, para desprezarem, para ignorarem o convite do rei. E essa história nos ensina que quando nós colocamos essas coisas acima do reino de Deus, vai acontecer como aconteceu com os primeiros convidados dessa parábola. Nós vamos ser excluídos da mesa da ceia, excluídos do banquete. Porque ao colocar essas coisas em primeiro lugar, nós revelamos quem está no centro das nossas vidas. E daqueles convidados não era o rei, eram seus bens, suas riquezas, seu trabalho, seus negócios, seus compromissos, família, casamento, tudo coisa lícita, nenhum pecado, mas que estavam no coração e na mente deles em primeiro lugar, no lugar que deveria ser do rei, que era de Deus. Essas pessoas foram excluídas do banquete. A porta foi fechada para eles e eles estavam do lado de fora. O convite foi estendido aos improváveis. O convite foi estendido àqueles que não mereciam, que não eram dignos de estar ali no meio da nobreza. E aos de fora. O convite será estendido aos de fora. O lugar na mesa foi perdido para outros. A raiz da rejeição nessa parábola era o amor às outras coisas. Os primeiros convidados amavam mais as coisas deste mundo. Esses, quando a porta for fechada, estarão do lado de fora. Priorize sua vida espiritual. Rejeitar o convite de Deus é perigoso. Aceite a graça com humildade e pregue o evangelho. Repita comigo, meu irmão. A data da festa foi marcada. A porta do palácio será fechada. Temos uma lição na terceira parábola. Vamos ler juntos. Devemos atender. Deus está nos convidando todos os dias para a sua festa, com a esperança de receber uma resposta positiva da nossa parte. Diga para o seu vizinho, não dê desculpas. E agora,
a última parábola que encerra essa mensagem, ainda não vou revelar qual é, mas vocês perceberam 3 coisas em comum entre as 3 primeiras parábolas. Todas elas terminaram com a imagem de uma porta fechada. Noé, a porta da arca fechada. As 10 virgens, a porta das bodas, do casamento, do local que a festa estava acontecendo, fechada. A porta do palácio na parábola do grande banquete, fechada. Parábolas que terminam com a imagem de uma porta fechada. Quem estava do lado de dentro se deu bem. Quem estava do lado de fora, tarde demais. Não tinha mais jeito. Mas agora nós vamos falar sobre uma parábola, encerrar essa mensagem com uma parábola que termina com a imagem de uma porta aberta. Vamos para Lucas 15, 25 a 32, e nós vamos ler a parábola que eu dividi em 2 e dei um novo nome para esse trecho. Lucas 15, 25 a 32. A parábola, repita comigo, do irmão do filho pródigo. O irmão do filho pródigo é o personagem que nós vamos falar agora. Vamos ler juntos Lucas 15, 25 a 32. Posso ler sozinho. Ora, o filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e ouviu as danças. Chamou um dos criados e lhe perguntou o que era aquilo. Ele informou, veio teu irmão, e seu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos te sirvo sem jamais transgredir uma ordem sua, e nunca me destes um cabrito sequer para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então respondeu o pai, meu filho, tu estás sempre comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse irmão estava morto, reviveu. Estava perdido, foi achado. A história do filho pródigo nós conhecemos. A herança do pai foi dividida completamente. 1/3 para o filho mais novo e 2/3 para o filho mais velho, como era a lei. O pai dividiu a herança a pedido do filho mais novo. O filho mais novo saiu, foi viver distante do pai. Mulheres, distrações, bebidas. Foi viver a vida no mundão. Depois, arrependido, retornou para a casa do pai. Foi recebido de braços abertos e com grande festa. Só que o outro filho, o irmão mais velho, recebeu o dobro da herança do mais novo, que era direito dele. Então, tudo que era do pai já pertencia ao filho mais velho. Quando o irmão mais novo volta, isso representa um contraste e divide essa história em 2 momentos totalmente diferentes. E ao contrário da mensagem que nós conhecemos, a parte mais importante da parábola e o personagem aqui que mais pode nos representar é o irmão mais velho, o irmão do filho pródigo. A casa do pai estava em festa. O filho mais novo se reconciliou. Mas agora é o irmão mais velho e não o pecador que se recusa a participar da festa. A falta de amor ao próximo tirou o filho da grande festa do pai. Tirou o filho mais velho da grande festa do pai. Meus irmãos, se nós não amamos o outro, não amamos o próximo, isso revela que nós não amamos a Deus. Aqueles que não praticam amor ao próximo, não demonstram amor ao próximo com paixão, ficarão de fora da festa. Fazem parte da festa os compassivos, que entendem a atitude do filho que retorna lá. Exercem amor ao próximo, se alegram com o retorno do filho perdido para a casa do pai. E nisso revelam que também amam o pai. Para participar da festa do pai, você precisa amar o seu irmão, porque o amor ao seu irmão revela que você ama o pai. E só entra para a festa do pai aqueles que o amam. O filho mais velho ficou de fora da festa por causa da falta de amor. Ele não tinha comunhão com o pai. O filho mais velho estava perdido dentro de casa,
enquanto o filho pródigo estava distante, em outro país. Esse filho estava perdido ainda dentro de casa. Sempre esteve por ali, nunca viveu como filho. Sempre esteve com o pai, nunca teve relacionamento. Estava na casa, frequentava a igreja, estava em todos os cultos, trabalhava, mas nunca viveu como filho, nunca teve relacionamento verdadeiro com o pai. Esse era o filho mais velho. Quem está perdido e precisa retornar ao lar, agora é o filho mais velho. Aquele que nunca saiu, aquele que nunca se alegrou, aquele que sempre fez o que era correto, seguiu todas as regras. Aquele que se orgulha em cuidar bem das coisas do pai, que segue a lei, nunca causou mágoas, nunca envergonhou sua família. É esse filho que agora precisa voltar e começar a viver como filho, porque o filho mais novo já se reconciliou com o pai. A comunhão já foi restabelecida, agora é o filho mais velho que precisa, mesmo estando dentro de casa, retornar verdadeiramente para a casa do pai. Perder-se em ressentimentos e afastar-se do amor do pai é mais comum do que imaginamos. O filho mais velho tinha tudo. Tudo que era do pai já pertencia a ele, porque a herança já havia sido repartida. Mas mesmo assim ele já vivia como pobre. Como Ulisses Júnior falou durante a oração. Não desfrutavam da plenitude, de vida abundante, mesmo estando junto com o pai. Ele nunca conseguiu servir e obedecer ao pai por amor e por prazer. Deus não quer seus filhos batendo ponto. Deus quer relacionamento e quer intimidade. E que o amor ao próximo, que revela que ele é amado, se manifeste nas suas vidas, nas nossas vidas. Muitos filhos e filhas mais velhos, assim como o irmão do filho pródigo, estão perdidos dentro de casa. Vivem na casa do pai, mas apenas religiosidade, sem amor. É a religião das boas obras. Esperam receber as bênçãos por sua obediência. Esperam merecer a vida eterna pelas suas obras, pelos seus próprios méritos. O filho mais velho está dizendo para o pai, vamos ler juntos. Eu estou sempre aqui. Vamos ler juntos? Eu estou sempre aqui. E o pai responde apenas, você tem a minha presença. Eu estou sempre aqui. Não é o suficiente? Quando a porta dessa festa está aberta ainda. Você vai ver que essa história termina com a porta aberta. Mas quando a porta se fechar, só vai estar do lado de dentro aqueles que realmente amam o Pai. Frequentar a igreja não é suficiente. É preciso ter relacionamento. E o pai, da mesma maneira que se humilhou ao correr, levantar a aba do seu vestido, das suas vestes, mostrar suas pernas, porque naquela época um ancião, um homem de destaque, correr como criança, expondo as suas pernas à vergonha, era motivo de ridículo. E esse pai correu ao encontro do filho mais novo. Como suas vestimentas vinham até o pé, ele levantou, deixou suas pernas expostas e passou vergonha, se humilhou para correr ao encontro ao filho mais novo. E agora ele se humilha de novo no mesmo dia pelo filho mais velho. Ele sai da festa, deixa seus convidados e vai até o lado de fora da casa implorar para que o filho mais velho entre e participe da festa com ele. De forma intensa e eloquente, o pai que ansiava a volta do filho mais novo, agora deseja a volta do filho mais velho. A distância nunca foi geográfica, mas foi uma distância de corações. E ao contrário do que aconteceu com o irmão mais novo, agora ele vai ao encontro do filho. A parábola não narra que ele foi atrás do filho mais novo em outro país para onde o filho tinha fugido. Ele ficou à espera, mas agora com o filho mais velho, ele vai de encontro a ele. Ele sai e vai ao encontro dele. Tem espaço para a volta do filho mais velho. Mesmo diante dessa atitude, o pai não se deixa abalar, não reage com julgamento. O pai apenas mostra o caminho de volta. O pai mostra para ele que a porta da casa está aberta. Filho, a porta da casa está aberta. Entre, venha participar da minha alegria, venha participar da festa que eu estou fazendo pela volta do seu irmão. Você pode estar na casa do pai com o coração distante dele, mas Deus ama igualmente seus dois filhos. Deus representado nesse personagem dessa parábola. E a porta da casa ainda está aberta, assim como os braços do pai estavam abertos para receber o filho mais novo. O irmão do filho pródigo vivia na casa do pai, mas vivia sem obedecer os mandamentos.
Quais são os dois principais mandamentos? Amar a Deus e amar o próximo. A atitude dele revela que ele não obedecia os dois principais mandamentos. Ele confiava na própria justiça. Ele fez a relação, ele bateu o currículo. Olha tudo que eu faço, pai. Ele não se sentia livre. Ele era filho, mas vivia como escravo. O coração dele era cheio de ressentimentos. Ele se recusou a fazer parte da festa. Por falta de amor, ele se recusou a fazer parte da festa. Mas a porta ainda está aberta. Perdido dentro de casa. O pai fala, a festa é para você também, meu filho. O que você está fazendo do lado de fora? Aqui você está como meu filho. Assuma seu lugar de filho. Eu não te aceito pelo seu trabalho, pelo que você faz. Eu te aceito pelo fato de que você simplesmente é o meu filho. E essa parábola, diferente das outras que nós narramos hoje, ela termina com uma porta aberta. A parábola fica inacabada. O final está em aberto. A imagem de uma porta aberta encerra essa parábola. A porta mais aberta para que o filho mais velho entre e participe da festa com o pai. Por que isso acontece? Porque Jesus quer que você complete essa parábola. Que você dê o final da história com sua própria vida. Nós somos os dois filhos. Nós somos representados nesses dois personagens. Quando alguém se arrepende e volta para Deus, o pai faz uma festa e o trata como filho amado. Não sabemos se o filho mais velho entrou para a festa para participar. Nós estamos perdidos diante de Deus, como os dois filhos estavam. Mas esse Deus, cheio de compaixão, veio a nós em vergonha e dor, morrendo na cruz. E ali ele pagou a culpa do nosso pecado e nos chama ao arrependimento para que voltemos de uma vez por toda para a sua casa. Encerrando, meus irmãos, essa história não é sobre os filhos. Essa história não é sobre os personagens que estavam do lado de dentro ou que estavam do lado de fora quando a porta foi fechada. É sobre o pai, sobre o amor do pai e sobre a graça que foi dada igualmente, totalmente e prodigamente a ambos. Com lágrimas de alegria nos olhos, o pai abraça seu filho porque ele voltou para casa. E com lágrimas nos olhos também e ternura em sua voz, ele lembra ao mais velho. Você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Entre, meu filho. A graça é a mesma. É extrema. É absurda. É além de tudo que podemos imaginar. Esse trecho eu tirei desse autor aí, que eu citei no final do slide. Agora, meus irmãos, encerrando a mensagem. Quem vai fechar a porta da arca quando acontecer novamente na vinda do Filho do Homem? É o próprio Deus. Quem vai fechar a porta da festa do casamento? É o próprio Deus. Quem vai fechar a porta do palácio? É o próprio Deus. Mas esse mesmo Deus que vai fechar a porta, no futuro, ele ainda está com a porta da casa aberta no presente, para que seus filhos arrependidos entrem e participem da celebração com ele. Dessa maneira que termina a história, a parábola do filho pródigo. A porta que ainda está aberta, mas um dia vai fechar. Deus está representado nos personagens dessas parábolas. Está nos convidando a entrar e permanecer enquanto a porta ainda está aberta. Meus irmãos, fazendo um resumo do que nós falamos, quando a porta se fechou, Noé e sua família foram salvos. Os outros cidadãos daquela cidade pereceram, morreram afogados, foram destruídos. Quando a porta fechou, as virgens prudentes regozijaram, celebraram, participaram do casamento, da grande festa com o noivo. As virgens imprudentes entraram em desespero. Quando a porta se fechou, os convidados se sentaram à mesa com o rei. E os que recusaram o convite foram destruídos. Choro, treva e ranger de dentes. Quando a porta se fechar, meu irmão, a pergunta que eu fiz durante a mensagem inteira: você quer estar do lado de dentro ou do lado de fora? Deus quer que as pessoas acreditem enquanto há tempo de demonstrarem arrependimento e mudarem de vida. Deus é quem fecha a porta, e Ele vai fechar porque Ele já avisou, para dizer que existe um tempo delimitado. O tempo vai acabar, a porta vai fechar. Os avisos e as chances que Deus dá vão ter o fim. As oportunidades vão até certo momento, depois não adianta mais. Essa chance vai até o final das nossas vidas, ou até a volta de Jesus.
Portanto, vigiem e orem. Vigiem, porque vocês não sabem o dia que virá o Senhor de vocês. Por isso também estejam preparados, porque o Filho do Homem virá a hora que vocês menos esperam. A porta vai se fechar, meu irmão. Um dia a porta vai se fechar, individualmente, o dia da sua morte, ou coletivamente, quando Jesus voltar. Mas a vinda de Jesus é motivo de grande alegria para o seu povo, é motivo de grande esperança. Nesse dia nós iremos entrar pela fé, mediante a graça, na grande festa eterna no céu. Nós viveremos para sempre com o nosso Deus. As parábolas enfatizam justiça e juízo contra os infiéis, aqueles que vão ficar do lado de fora da porta. Mas também revelam para aqueles que foram fiéis, aqueles que entrarem, que estiverem do lado de dentro, há um reino que foi preparado como herança para eles desde a criação do mundo. Não existe somente juízo na mensagem das parábolas. Existe também um banquete que foi preparado pelo noivo. Essas parábolas nos alertam. A porta um dia será fechada. E por isso que eu trouxe imagens de portas fechadas. Não para que você tenha medo, não para que você se assuste, mas que você fique atento à mensagem. O que essa imagem de porta fechada representa? Com o perdão da palavra, vai chegar o dia em que muitos vão dar de cara com a porta fechada. E nesse dia não haverá mais chance, não haverá mais jeito. A condenação e os juízos já estarão acontecendo. Mas para aqueles que estiverem do lado de dentro, estarão participando de uma grande festa, de um grande banquete que foi preparado por Deus e pelo noivo que é representado em Jesus. Vamos finalizar lendo juntos esse versículo que está no slide. Isaías 55, 6. Buscai ao Senhor, enquanto se pode achar. Invocai-o, enquanto ainda está aberto. Essa foi a mensagem que nós ouvimos nos dias do retiro, meus irmãos. Um dia a porta vai fechar, mas por enquanto ela ainda está aberta. Que o Senhor Jesus nos mantenha atentos, alertas e vigilantes para que nós estejamos do lado de dentro no dia que a porta for fechada. A igreja diga amém. Vamos ficar de pé.